Oi, gente, eu estou aqui hoje com a professora Mutue Toyota Fujii. Ela é bolsista PQ, CNPq, nível 1A, é bióloga, com mestrado e doutorado em Ciências Biológicas na área de Biologia Vegetal pela Unesp de Rio Claro. É pesquisadora científica nível 6 do atual Instituto de Pesquisas Ambientais, antigo Instituto de Botânica, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, onde atualmente é diretora do Departamento de Gestão do Conhecimento. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente no período de 2017 a 2021. Ela é coordenadora do grupo de pesquisa do CNPq, Diversidade Biológica, Fisiológica e Química de Algas Marinhas, Continentais e Cianobactérias, e foi presidente da Rede Algas, que é a Rede Nacional em Biotecnologia de Macroalgas Marinhas, de 2019 a 2021. É atual conselheira da Sociedade Brasileira de Ficologia, com área de atuação principalmente em taxonomia e filogenia molecular de algas marinhas bentônicas. Professora, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra tê-la aqui. Boa tarde, eu é que agradeço essa oportunidade de conversarmos, né, um pouquinho sobre essa área que realmente eu já vivo há muito tempo, né? E Então é aí, um prazer. e aí é justamente isso. A taxonomia, ela é a base para todos os estudos científicos, para identificar, para nomear aquele organismo. Então, ela é essencial para uma pesquisa. E como é trabalhar nessa área? Bom, eu, como já disse, né, já há muito tempo que eu estou nessa área e realmente eu me sinto muito gratificante, muito agradecida por estar nesse meio, né? Fazer o que eu gosto e ainda receber um salário, não tem uma coisa melhor que isso, né? Então, é assim, a, essa área de taxonomia, a gente já é assim curiosa, já nasce assim, né? É a nossa natureza, é a natureza humana ser curiosa, querer saber tudo sobre todos, né? Então, taxonomia é um pouco isso, tá? Ela é parte de uma ciência que se dedica a observar, analisar, comparar com aqueles mais próximos, né? E para a gente definir uma identidade para ela. Daí, para fazer isso, nós lançamos mão de várias ferramentas. Essas podem ser de morfologia, como a palavra já diz, né? Morfologia é o estudo da forma. Então, às vezes, a gente analisa as formas para tentar identificar, para dar um nome àquele organismo. E podemos observar, por exemplo, desde células, a constituição da célula, a parede celular, a parte fisiológica, podemos analisar a parte de anatomia, né, forma dos órgãos, mas tudo isso daí são ferramentas para a gente tentar dar um nome a um organismo. Então, taxonomia, eu comparo um pouquinho com aquele personagem fictício, né, britânico, Sherlock Holmes, né, que a gente, acho que todo mundo conhece, e que ele sempre procura todas as evidências usando o método científico e assim aquela lógica dedutiva para desvendar um mistério, que no nosso caso é chegar a uma identificação de um organismo. Então, ele é simples, é básico, mas bastante empolgante, porque envolve essa aguçar a nossa curiosidade. Então, realmente é bastante gratificante. Nossa, eu amei a comparação com Sherlock Holmes. Eu nunca tinha pensado nisso. Muito bom. E aí, os avanços dessas técnicas moleculares, né, facilitou muito, acho que facilitou ainda mais essa identificação. E aí, como é utilizada a bioinformática, que é algo recente de uns Uhum. anos para cá, numa área que é tão antiga, assim, tão primordial na ciência? Sim. Mesmo essa base taxonômica, que é tão primordial, né? O que acontece? Os avanços da bioinformática é uma ferramenta que nós devemos aplicar de acordo. Nós temos que conhecer também
como aplicar essa ferramenta para o objetivo que nós estamos, né, buscando. Então, lógico, facilitou muito, porque a bioinformática ela vem um pouco suprir aquela subjetividade. É o vício, né? Todo taxonomista tem o seu vício. Então, como esses, principalmente eu trabalho com algas marinhas, elas são um organismo muito antigo e tem o corpo, o formato, né? O que nós chamamos de talo, muito simples. Então, todas as algas acabam todas parecendo umas às outras. E para isso é difícil, então você precisa entender a relação de um organismo com o outro, de uma espécie com a outra. E nessa hora, essa ferramenta molecular nos ajuda muito, porque é uma comparação menos subjetiva, porque nós não estamos baseando somente na morfologia, nós estamos baseando agora num código genético, uma sequência de bases, né? E que, então, isso daí, e o computador fazendo essas análises, ajuda muito para fazer essa comparação entre um e outro e mostrar qual é o organismo mais próximo desse que eu estou analisando. Então, ele forma grupo, forma clado, mas, lógico, nem tudo é perfeito, porque se isso fosse assim, a nossa solução, a gente não teria mais problema, não precisaria mais taxonomista. A gente Ia ser pegaria o muito organismo, simples. colocaria ali numa maquininha, que eu acho que nós vamos chegar ali, mas e aí ele fala, bom, este organismo é fulana ciclana, né? Fulana de tal. Então, mas até lá, a gente, mesmo com essas ferramentas, nós vamos encontrar uma zona em que a gente não pode definir se é uma coisa, se é um organismo novo, não conhecido ainda, ou se já é uma conhecida que a gente usa um outro nome, né? Então, tem todos esses problemas. Mas, logicamente, biomolecular, bioinformática é uma ferramenta atualmente que nós temos assim alcance, né? E que está resolvendo bastante as nossas vidas. Mas, lógico, tudo tem que ser aplicado como uma adição, né? Como uma ferramenta. Não, com certeza. E aí, pegando esse gancho dos estudos, eu vi que um estudo do seu grupo de pesquisa de 2019 usou dessas ferramentas moleculares, e aí vocês viram que mudou drasticamente o número de espécies de gélido, e embora essa sinonimização assim que a gente fala sejam menos frequentes, tem havido um número crescente de novas espécies, né? Isso é Sim. algo comum de ocorrer quando você adiciona essas ferramentas novas, tecnológicas? Em parte, sim. Acontece isso porque, como eu já disse, né, anteriormente, a parte de molecular ela é menos subjetiva, né? Então, ela dá uma resposta mais matemática para nós. Tá? Mas com isso, o que também aconteceu? Aconteceu que vários taxonomistas aumentaram também o número de interesse por estudar, porque também agregou uma parte de molecular. Isso teve também uma atração maior de pessoas que até então um pouco que fugia da taxonomia, porque uma pela dificuldade, outra pela ciência um pouco mais considerada antiquada, né? Antiga, primitiva, que não é, eu te confirmo que não é isso, né? Então, mas agora, com o uso da ferramenta molecular, começou a atrair também mais estudantes, mais jovens pesquisadores interessados em utilizar a técnica. E fazendo isso, conseguiu estudar mais profundamente esses organismos. O caso aí que você citou, que é Gelidium, é uma alga marinha, macroalga marinha, rodófita, tem importância econômica, então é muito importante que se conheça exatamente quem é quem, né? O que aconteceu? Todo mundo começou a estudar esse grupo. Ela é muito
comum e fácil de identificar na natureza, na praia, nos lugares que nós vamos. Ela tem uma ocorrência que nós falamos de ampla, né? No planeta, no planeta. Então, ocorre no Brasil, ocorre nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão, né? Então, tem uma ampla distribuição com esse nome de Gelidium, que é um gênero. O gênero tem várias espécies, é formado por várias espécies. E como ela tem essa importância econômica pela produção de agar, ela pode ser, inclusive, utilizada também na alimentação, então, lógico, o interesse é maior, né, de se estudar para saber o que você quer cultivar. Então, qual é a espécie que você está cultivando ali no teu, vamos supor, quintal, ali, né, no mar, onde você vai colocar ali para crescer. Você precisa saber. Você quer comercializar, você precisa saber o nome. Então, com isso, aumentou muito o número de pessoas estudando esse grupo de algas, algas vermelhas. Isso também fez com que nós tivéssemos mais dados para comparação. Com dados para comparação, eu estudei aqui no Brasil, outros grupos aqui do Brasil também estudaram esse gênero, e várias pessoas na Europa, na Ásia, né, em todo lugar começou assim, então, porque é uma alga que ocorre, eu digo até em abundância e amplamente distribuída. Então, todo mundo começou a descobrir espécies novas, porque começou a determinar que até tantos por cento de divergência ou de diferença entre uma sequência e a outra seria uma espécie nova. Então, conforme você foi estabelecendo esse limite de diferença para você estabelecer uma espécie nova, então isso foi fazendo com que o número de espécies novas crescesse muito, porque a gente acabou descobrindo que essa espécie não tem uma distribuição tão ampla como a gente imaginava. Né? Não é que uma espécie que ocorre aqui no Brasil ocorre também na Austrália. Elas têm uma certa diferença entre as espécies que ocorrem aqui, as espécies que ocorrem na Austrália, no Japão. Significa, elas têm uma possibilidade ou têm uma habilidade de ocupar espaços, né, disponíveis no mar, estabelecer relativamente isolados, não tem aquele cruzamento tão frenético, né, como em outras espécies. Então, com isso, fez com que várias espécies evoluíssem separadamente, né, distante, assim, e por isso a existência de muitas espécies. Então, tudo isso depende muito do grupo em que você está estudando. Tem espécie, por exemplo, que você tem um único gênero com uma única espécie, mas que tem uma ampla distribuição, porque elas são muito tolerantes a pequenas diferenças de condições ambientais. Eu acho que eu estou falando muito, não sei se eu estou confundindo a cabeça, mas... Tá ainda, eu estou entendendo tudo. Mas, enfim, é isso. Então, somam-se o interesse, né, maior interesse em estudar essa espécie, porque ela tem importância econômica, vários grupos diferentes estudando ao mesmo tempo, forneceu base de dados maior para comparação, e com isso pôde-se comparar uma com a outra e estabelecendo várias espécies novas. No Brasil foi a mesma coisa. Nós encontramos esse gênero aqui, Gelidium, de tamanhos de 20 centímetros, de 10 centímetros, de 1 centímetro, de 5 centímetros, quer dizer, 5 milímetros, é uma coisa assim, tamanho muito grande, menores, muito pequenos, sabe? Então, há uma diversidade muito grande do gênero. Então, por isso também nós temos várias espécies também deste gênero. Nossa, muito, muito legal, professora. E aí, pegando esse gancho dessas novas espécies, quando você identifica aquela espécie nova, como é o processo de você expor isso para a comunidade acadêmica, científica? Olha, é uma tarefa
com bastante responsabilidade, porque você tem um nome a zelar. Você não pode chegar e falar, não, esse aqui, olha, eu achei que isso daqui é diferente, então já vou propor uma espécie nova, tá? Então, tudo é mais ou menos assim. Lógico que isso acontece, né? Em todo lugar, em todo mundo, acontece isso também. As pessoas chegam muito levianamente, encontra, estuda superficialmente e propõe uma espécie como espécie nova. O que isso pode acarretar? Eu digo que é responsabilidade, porque a gente precisa de acabar com todas as dúvidas para que a gente possa provar, para que não tenha mais dúvida de que aquela é uma espécie nova. Você pode encontrar, por exemplo, características morfológicas. Geralmente, a morfologia, né, a forma, alguma característica morfológica diz muito sobre a espécie, se é uma espécie nova ou não. O que a gente precisa fazer? Precisa comparar, que um taxonomista é assim, ele já mais ou menos conhece o grupo, você conhece a sua comunidade, né, de organismo que você está trabalhando. Falar, opa, essa espécie eu nunca vi antes. O que será que ela é diferente daquela que é mais comum? Aí você vai buscando as evidências. Evidências morfológicas te mostram assim, falou, opa, essa aqui é diferente, porque tem essa característica. E geralmente são características boas, aquelas que são muito conservadas. Por exemplo, se ela sofrer alguma mutação naquela característica, ela não sobreviveria se fosse uma característica vital. Mas se de alguma forma ela conseguir superar essa fase, ela vai se distanciando daquela que originou, tá? Isso vai mostrando essas evidências, vai te mostrando essas histórias evolutivas, tá? Então, bom, morfologicamente, eu tenho uma diferença entre essa e essa, que eu considero, como especialista, eu considero que são relativamente grandes, né? De uma espécie para outra, essas diferenças são boas. Se eu tiver uma evidência molecularmente comparando, e me mostrar que tem uma divergência grande, de 2%, 3%, 5%, entre uma espécie A e a espécie B, eu digo, bom, agora eu tenho certeza que esta é uma espécie nova, e aí sim a gente publica, né? Publica. E na hora que você submete para a publicação, os nossos pares, os especialistas, geralmente recebem para dar o parecer. Os editores enviam para os especialistas nesse grupo para que ele dê um parecer sobre aquele artigo que está sendo submetido, uma espécie nova. Os especialistas olham e falam, olha, realmente, por essas evidências, essas características, a espécie é nova, aí sim é aceito e aí está publicado. Mas você vê que, por que eu digo que é uma responsabilidade grande? Porque eu falei, né, que a gente tem um nome a zelar. Então, se eu proponho demais, assim, pode ser que naquela hora parecia uma espécie nova, mas aí vem outra pessoa e fala assim, não, aquela não é espécie nova, aquela é só um nome mal aplicado para aquela espécie. Aí a pessoa vem e corrige o que você fez. Então, imagine se alguém estiver fazendo toda hora corrigindo o que você fez, né? Então, pega mal isso. Então, por isso que eu digo que é uma coisa que a gente propõe quando a gente tem muita certeza. É muito bom se a gente encontrar espécies novas e a gente, quanto mais você estuda, mais você consegue encontrar essas espécies novas. Mas, como eu te disse, sempre mesmo molecularmente, tem aquela zona que a gente chama de zona cinza. Ela fica naquele intervalo entre, pode ser uma espécie nova, pode ser uma forma ou uma adaptação daquela espécie, né? Então, mesmo na molecular, você vai encontrar essa zona em que você fica indefinido. Aí sim, novamente, é o papel de um especialista que vai te dizer.
né? Não, esse aqui sim merece, porque esta característica é crucial para que seja uma espécie nova. Tá? Entendi. Então, é mais ou menos por aí. E também é assim, é importante saber comparar. Com o que você vai comparar? Você vai comparar com as espécies chaves. Isso também é um taxonomista que vai dizer, para ver se isso é uma espécie nova. Para eu fazer uma comparação, eu tenho que saber com que comparar. Não adianta comparar qualquer coisa, que aí resultado vai ser aquela qualquer coisa. Tá certo? Tem que ter uma referência, né? E você Tem que ter uma vai. referência. Sim, Entendi. sim. E aí, assim, a gente falou de novas espécies, descobertas, mas, assim, ao longo dos anos, a senhora já viu ou já foi visto o desaparecimento de uma espécie ou de alguma característica? E, assim, se sim, se teve, foram fatores ambientais, antrópicos, são os maiores influenciadores disso, ou é algo que é natural ao longo do tempo, foi uma seleção natural imposta? Sim, ótima pergunta, porque aqui no Brasil, mesmo essa parte de estudo das algas, não é tão antiga assim. Tá? Desde que o brasileiro mesmo, o doutor Ailton Brandão Joly, que é considerado o pai da ficologia, desde que ele começou a estudar, primeiros trabalhos dele apareceram nos anos de 1950 para frente, né, para cá. Então, não tem tanto tempo assim. Até lá, eram os especialistas, que eram considerados naturalistas, europeus, que vinham, né, para os países de novos ali, para coletar e identificar, para saber o que é que tem aqui de patrimônio, né, da natureza. E nessa época, coletou-se muito e tem vários registros, desde 1800 e tanto, né, para frente. Até 1950 era mais ou menos como uma lista de espécies e muitas espécies novas também dessa época. Então, aí eu já coleto também há bastante tempo, acho que mais de 40 anos que eu já coleto regularmente, e eu tenho visto, sinceramente, tenho visto mesmo muitas alterações na nossa costa, que eu coleto principalmente na região costeira, né? Não é muito de profundidade só de apneia. Assim. Mas eu vejo alterações e desaparecimento de espécies pelas alterações. Não é assim, eu não digo que é uma extinção da espécie. Que é interessante que essas algas, elas sempre acabam se deslocando para um local mais favorável para o crescimento dela. Se aquele ambiente que era o ambiente natural onde uma espécie ocorria, é transformada, por exemplo, num condomínio. Transforma-se aquela área em condomínio. Faz aterro, altera todo aquele substrato, elas vão desaparecer. Mas desaparecer, que eu digo assim, daquele local, ela desaparece. Mas provavelmente ela acaba aparecendo em outros locais onde as condições são melhores. Porém, tem muitas coisas assim. A gente não pode dizer que todas as alterações, lógico, tem as alterações climáticas, né, globais que estão acontecendo. Isso também acontece com as condições marítimas. Também altera. Elas têm uma característica assim, elas são tolerantes a uma determinadas condições do mar. Às vezes, até o posicionamento do substrato influencia se elas conseguem sobreviver ou não. Porque, lógico, elas também estão interagindo com os predadores. Os predadores também, dependendo da posição do substrato, elas conseguem comer, né, se alimentar daquela espécie ou não. Então, tem vários fatores ali influenciando para esse desaparecimento de uma espécie. Alterações ambientais, acho que talvez para mim seria a causa mais drástica principal. Formação, assim, por exemplo, mesmo
a construção de um dique, tá? Pode não afetar localmente, esse dique pode não ser construído naquele substrato, naquele local, mas influencia porque o mar é tudo contínuo, né? Então, você alterou a corrente, alterou a correnteza do mar, a dinâmica das ondas, então isso também altera e pode levar ao desaparecimento de uma ou de outra espécie. E no mar é muito comum assim, desaparece uma e aparece outra. Então, onde tem uma poluição muito grande de despejo de esgoto doméstico, que seja, desaparecem aquelas espécies que não toleram essas condições de enriquecimento da água, né, como bastante nitrato, fósforo, toda essa carga de nutrientes, mas tem outras que gostam dessa condição. Então, a flora, a ficoflora é substituída. Desaparece uma, mas, logicamente, aparecem outras no lugar. Então, tem também toda essa parte de dinâmica ali do mar. Tá? E outra coisa é assim, então, como eu estava falando, né, dos naturalistas que vinham ao Brasil, coletava e está lá publicado. Aí hoje, por exemplo, eu tive um projeto em que eu quero resgatar essas algas que foram identificadas aqui e foram levadas lá para as coleções na Europa. Então, eu falei, quero fazer um resgate virtual, porque eu não vou trazer o material para cá, mas eu vou fotografar, vou analisar e dizer aquela espécie que eles identificaram há 100 anos atrás, é esta que está aqui no mar, e eu vou naquela região onde eles dizem, né, que terem coletado naquele local, eu volto ao local, coleto, e aí eu comparo com esse material, que é o tipo, né, que está lá, é onde a descrição da espécie foi baseada. Então, esse é o material tipo. E aí eu vejo se ela é realmente o que eu consegui coletar agora, é a mesma espécie daquela descrita há mais de 100 anos, eu quero, então, agora pegar, fazer uma sequência de DNA que eu vou chamar, então, de uma etiqueta molecular. Eu vou colocar ali uma etiqueta, uma sequência, como se fosse código de barras de um produto industrializado, para dizer, essa espécie tem esse código aqui, e com esse código eu vou certificar que aquela espécie tem tal nome. Mas, muitas vezes, isso a gente não fala, olha, a pessoa encontrou há 50 anos atrás, hoje não ocorre mais. Mas isso não significa que ela desapareceu ou extinguiu. Significa que pode ter também erros nessa identificação. Pode ser que o local indicado não estava correto. Ou então era uma coisa muito rara, apareceu por acaso, a pessoa identificou, mas aquilo realmente não ocorre no Brasil, né? Já encontrei também várias situações dessa forma. Então, são vários fatores que estão influenciando para dizer que alterações ambientais faz com que as algas desapareçam. Mas existem também realmente essas alterações faz com que as algas desapareçam. Pode ver Porto de Santos, a parte da região, a Baía de Santos, é riquíssima, porque um dos primeiros estudos foram feitos lá. Hoje em dia, você não consegue mais coletar essas mesmas espécies, às vezes é inacessível, às vezes o local já não tem mais aquele substrato que foi descrito, né? Então, realmente tem tudo isso influenciando. Muitas variáveis. Muitas variáveis, Muitas é isso variáveis. mesmo. Eu acho que, assim, depois disso tudo, desse todo apanhado, como a senhora enxerga o futuro dessa área da taxonomia? Olha, eu tenho muita esperança de que vai aumentar, não vai desaparecer. Porque eu acho assim, desaparecer um taxonomista é equivalente a extinguir uma espécie. Tá? É uma espécie, tá certo, que já é espécie ameaçada de extinção, porque não atrai tantos pesquisadores, porque todo mundo quer descobrir substâncias
de interesse, de aplicação imediata, né? Querem aplicar a parte de informática, bioinformática, coisas mais, talvez mais atraentes para os jovens atuais. Mas a taxonomia é uma ciência que eu acho que nunca vai acabar. Não vai acabar pela necessidade. Vai sempre precisar ter alguém que consiga identificar uma espécie que, se você vai utilizar, por exemplo, em biotecnologia, você tem uma espécie muito com grande potencial de produção de uma substância que tem uma atividade anticancerígena excelente, anti-Covid excelente, mas se você não sabe quem é que está produzindo, você não consegue seguir adiante, né? Sempre vai precisar de alguém que fala, olha, então você me fala quem é a espécie que tem esse potencial tão grande. E como para fazer toda essa parte biotecnológica, se você vai envolver ainda uma empresa que quer produzir essa substância comercialmente, ela precisa de ter certificação da espécie. É um selo que você precisa colocar, e sem esse selo, você não vai agregar esse valor todo, porque a pessoa compra uma espécie ali, fala que é produtora de uma substância muito interessante, só que aí quando você pega na segunda leva, já não produz tanto. A terceira coleta não produz nada. Aí a pessoa não sabe nem por que está acontecendo isso. Pode ser que seja simplesmente porque pegou uma espécie diferente daquela que era a produtora dessa substância de interesse, né? Então, aí está o papel de um taxonomista, e eu acredito assim, nessa importância de fazer um trabalho sério, precisa realmente de ter essa função, essa pessoa que se dedica a isso. Mas tudo isso é assim, é também um pouco de gostar, você precisa gostar daquilo que você faz. E aquilo que você faz com amor, realmente é a melhor coisa que existe. E no futuro, eu acredito que deve aparecer várias ferramentas que ajudem a facilitar esse trabalho, não só de ficar investigando daquela forma antiga na morfologia, você querendo mostrar que a morfologia tem diferença. Muitas vezes não. Nós temos espécies que chamamos de espécies crípticas. Elas não têm diferença nenhuma. Não tem diferença, você não consegue encontrar nenhum pelinho diferente do outro, mas geneticamente são diferentes. E fisiologicamente, a produção de uma determinada substância podem ser diferentes. Então, tem tudo isso. Então, acredito que, agregando mais ferramentas, facilitando o papel de taxonomista e que trabalhe em colaboração com toda essa área biotecnológica, né, ambiental. Então, eu acredito que a gente vai ainda aumentar esse interesse pelos taxonomistas e é um papel que nunca vai acabar. Não vai, porque o conhecimento é quase que inesgotável. Né? E nós temos essa curiosidade, que é uma coisa nata assim, das pessoas. Tudo a gente quer saber quem é, por que é, né? Por que não é. Então, eu torço bastante para que taxonomista seja bastante valorizada, e eu acho também que os órgãos de fomento já enxergaram isso, e com isso eles abriram vários editais para incentivar a formação de taxonomista. Isso eu tenho visto com bons olhos, porque os órgãos de fomento já perceberam e já está incentivando essa formação de novos taxonomistas. Então, é um futuro promissor. É um futuro. Eu digo que é um futuro promissor, sim. Pois, professora, muito obrigada por ter aceito o convite. É uma honra falar com a senhora, muito legal, assim, taxonomia
quando a gente começa a estudar, eu, por exemplo, comecei a estudar alga, eu fui para esse papel mais de interesse do que ela podia ter, e aí eu descobri um mundo na taxonomia que é Pois muito é. importante. Eu acho que muita gente que trabalha com algas, e não só com algas, mas com Sim, sim. organismos no geral, precisa de taxonomia. Então, muito obrigada por ter colaborado com Algas para Quem Te Quero. E é isso. Foi muito prazeroso assim, conversar com você, ver o teu interesse, eu poder também colaborar um pouquinho para essa parte, mostrar o papel do taxonomista em qualquer área, não é só em algas marinhas, não é só em algas, né, não é psicologia, mas para todas as áreas eu acho que é a mesma coisa. Então, desejo... é uma dissertação sua sobre esse assunto? Eu desejo... Professora, é um projeto do mestrado junto com o projeto do mestrado de divulgação científica. Sim, sim. E é uma parte que nós estamos precisando bastante, é de divulgação científica. Né? Então, desejo para você boa sorte, que dê tudo certo. Né? Obrigada, professora. E muitas